O repórter Egídio Serpa informa. Alô, João Inácio Júnior, alô, ouvintes. O empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melões do Brasil, com campos de produção aqui no Ceará, retornou das férias no Canadá. Hoje ele disse a mim que o Canadá é o que se pode chamar de paraíso na terra. Lá, disse ele, tudo funciona, da segurança pública à educação, da infraestrutura de transportes à saúde. Luiz Roberto Barcelos comentou, porém, que o Brasil tem muito mais condições naturais e econômicas para ser um país ainda melhor do que o Canadá. O que falta ao Brasil é uma elite política mais comprometida com o país e com a ética. Eu concordo com ele. Ele também informou que já começou a colheita da... Olá, você está em mais um Acorda Brasil. Essa gravação que você escutou foi feita no programa João Inácio Júnior pelo jornalista Egídio Serpa, um dos jornalistas mais inteirados da situação, mais bem informados e mais centrados do sistema Verdes Mares de comunicação. Quero mandar um abraço para o Egídio Serpa e também um abraço para o pessoal da rádio Verdes Mares aí de Fortaleza. Ele comenta, como vocês escutaram aí, que um empresário de Fortaleza, do ramo de frutas, esteve aqui no Canadá e falou para ele que o Canadá era um paraíso na terra. E eu queria, nesse vídeo de hoje, comentar um pouco sobre isso. Será que o Canadá é mesmo esse paraíso na terra? Eu acho o seguinte, nós temos aqui coisas boas, muitas coisas boas, mas também temos algumas coisas que não são tão boas assim. Então, não sei se eu vou deixar você aí decidir nos comentários se é realmente um paraíso na terra. Nós temos também crimes, é claro que numa proporção bem menor. Nós temos problemas também, claro que numa proporção bem menor, e tem gente que, eu escutei outro dia uma pessoa fazendo um vídeo falando assim, mas o Canadá, a diferença é que tem menos pessoas morando, então por isso que os índices de criminalidade são mais baixos. Essa não é a forma correta de se fazer cálculos com relação a isso. A forma certa de fazer é a quantidade, por exemplo, de homicídio, a taxa de homicídios por grupos de 100 mil habitantes. Aí você tem um retrato perfeito da realidade comparando lugares, não apenas em números absolutos ou não apenas em termos de proporção com a sua população. Mas isso aí já é um outro detalhe. E ele também fala no comentário dele que, segundo esse empresário falou, que o Brasil tem potencial para ser muito melhor do que o Canadá, o que eu também concordo. O Brasil, nós temos vários recursos naturais que passam em muito o Canadá, por exemplo, água. A água é um dos recursos naturais mais imprescindíveis para a vida humana, aliás, para a vida de qualquer ser vivo. E o Brasil ele tem reservas de água que deixam o Canadá, que deixa a Rússia, que é a segunda colocada, lá atrás. O Brasil está muito na frente nessa questão de água. Nós temos metais preciosos, metais estratégicos para uma série de atividades econômicas. Nós temos um território que tem sol e calor o ano inteiro, e isso é maravilhoso para a agricultura, para vegetais, para crescer, para gerar alimento. Quer dizer, nós temos um potencial gigantesco. E aí, isso é óbvio que o Brasil realmente tem muito mais condições de ser muito superior ao Canadá, a Estados Unidos, a países da Europa, enfim, vários países de primeiro mundo que nós temos hoje na realidade global do planeta. O Brasil tem sim condições de passar, de suplantar isso e ainda com muita sobra. Agora, uma coisa que eu não concordo totalmente com esse empresário é que ele diz que o que falta para o Brasil virar um Canadá ou passar o Canadá em termos de qualidade de vida é uma elite política mais comprometida com o país. É claro que nós precisamos sim ter uma elite política comprometida com o Brasil, mais comprometida com o Brasil, e as últimas notícias que nós temos visto, aliás, isso não é nem uma novidade, isso já é algo que vem acontecendo já há muito tempo. Os políticos do Brasil, uma vez que eles conseguem se eleger, eles dão uma banana para a população,
e eles vão morar nas coberturas da vida, nos bairros elegantes, e enquanto isso a população dos bairros carentes continua com falta de esgoto, falta de saneamento, com estradas horríveis, ruas esburacadas, hospitais mal aparelhados. Nós temos uma série de dificuldades, de deficiências que são causadas, claro, por má gestão dos políticos. Agora, uma coisa que eu queria voltar a bater nessa tecla, inclusive eu já fiz vídeos falando sobre isso, é que esse não é o principal problema do Brasil. Esse é apenas um reflexo, é o resultado do principal problema. O principal problema do Brasil está numa mentalidade deturpada, doente da sua população, de grande parte da sua população, de pessoas normais, pessoas que você tem contato no dia a dia, que não vê problema nenhum em, por exemplo, furar fila, que não vê problema nenhum em fazer coisas que se fizessem com ele ficaria extremamente ofendido, como, por exemplo, não respeitar a faixa de pedestre. E aí tem uma série de outros exemplos. Eu vou deixar que você, aí nos comentários, entre nesse debate. Mas enquanto nós tivermos essa mentalidade, enquanto o povo brasileiro, na sua maioria, tiver essa mentalidade de não se preocupar com o que é coletivo, com o bem-estar da população de uma maneira geral e não apenas consigo mesmo e com seus familiares, com seus parentes, nós não vamos ver o Brasil mudar. Independente de quem seja político no poder, presidente da República, governador, prefeito, ministro, não importa, não tem solução. E eu separei aqui algumas imagens para você. Eu queria comentar um pouco sobre isso, para mostrar exatamente o que eu estou falando. Essa primeira imagem é de um show que aconteceu recentemente agora, e esse show estava prevendo dar cerveja de graça para as pessoas que estavam assistindo, mas mesmo assim pessoas decidiram roubar caixas de cerveja que já estava sendo distribuída de forma gratuita. Quer dizer, é algo totalmente descabido. Nessa segunda sequência de imagens, você vê aí pessoas, inclusive eu já mostrei isso num vídeo anterior, pessoas assaltando um caminhão, roubando a carga de um caminhão, onde o motorista estava ainda preso nas ferragens, agonizando. E aí você vê também médicos batendo ponto e apenas indo embora. E essa é uma realidade comum no Brasil. Nós temos funcionários públicos que batem o ponto e vão embora. Nós temos pessoas que não estão nem aí para fazer o que é correto. Pessoas que, sabe, enquanto essa mentalidade perdurar no Brasil, pode esquecer, meu amigo, que nós não vamos ver um país decente, um país justo, um país onde a maior parte da população brasileira se beneficia da riqueza, do potencial que nós temos nesse país. É lamentável, isso é realmente extremamente lamentável, mas não há outro jeito. O Brasil precisa tomar um choque de conscientização, as pessoas precisam. Aqui no Canadá, as crianças aprendem desde a mais tenra idade, na escola, como eles devem fazer, como eles devem proceder para viver em sociedade. E aí, nesse ponto, eu acho que o Brasil peca. Nesse ponto, as autoridades brasileiras pecam grandemente, porque elas relegam o ensino fundamental, o ensino básico, a um segundo plano e concentram esforços em ensino superior, público e gratuito para várias parcelas da sociedade. E isso é um equívoco, porque a pessoa, depois que está numa certa idade, depois que atinge a adolescência, o seu caráter já foi formado, a sua personalidade já foi formada, e não adianta mais você investir em educação nessa fase da vida, porque já foi, como diz no ditado popular, pro brejo. Então o Brasil precisaria, as autoridades precisariam rever o modelo econômico. Nós temos uma estrutura pesada demais e triplicada. Nós temos Ministério da Educação a nível federal, temos Secretaria Estadual de Educação, temos Secretaria Municipal de Educação, e a educação no Brasil é realmente lamentável. A mesma coisa acontece com saúde pública, acontece com uma série de outras atividades da vida da nação, onde nós temos órgãos demais fazendo a mesma coisa, mas não dando o resultado esperado. Então é realmente triste,
Mas, de novo, nós não temos saída, nós não temos uma solução se não houver uma mudança de mentalidade. E essa é uma das mudanças mais difíceis de acontecer. Mudar a cabeça, mudar a cultura, mudar como as pessoas reagem diante de uma vida em sociedade. Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu quero que você me ajude nos comentários, por favor, participe, dê a sua sugestão, me ajude a divulgar esse vídeo, me ajude a compartilhar isso, quem sabe a gente consegue acordar esse país. Acorda, Brasil! Caramba! Tchau, gente!